Por que deixamos que a raiva dos outros apague a luz de Cristo em nossas almas, quando podemos viver intocados pelo caos? Você já conheceu alguém que, apesar de ser insultado, maltratado ou ignorado, permanece serenamente inabalável? Alguém cuja paz parece impenetrável, cuja alegria persiste, não apesar das turbulências da vida, mas misteriosamente dentro delas? Admiramos tais pessoas. Talvez até as invejemos. E, no fundo, sentimos que tal equanimidade não é apenas uma questão de temperamento ou sorte, é um poder espiritual. Há algo quase sobrenatural em uma alma que se recusa a ser perturbada pelos outros, que dominou não apenas a arte da paciência, mas a alquimia interior de transformar ofensas em paz. Isso não é indiferença nem repressão. É, no sentido mais verdadeiro, santidade. E é possível, mas requer uma transformação da alma tão radical que somente a graça de Deus pode completá-la. Antes de começar, deixe um comentário com o número 1 se você quer paz interior e inscreva-se para mais reflexões como esta. Nunca estar irritado ou incomodado por alguém não é porque somos insensíveis, passivos ou fracos, mas porque fomos tão completamente transfigurados pelo amor que até as ofensas se tornam oportunidades para a comunhão. Esse é um chamado elevado. Não é nada menos que a imitação de Cristo. No entanto, sejamos claros. A questão não é meramente psicológica. Não se trata de gerenciar emoções ou aplicar estratégias terapêuticas, embora tais ferramentas possam ajudar. A questão é metafísica, é espiritual. Ela pergunta: quem somos nós? Para que existe o ser humano? E como o drama do amor divino reconfigura a maneira como respondemos aos outros, especialmente quando nos machucam. Nossa era é marcada por uma sensibilidade sem precedentes e uma indignação implacável. No momento cultural que habitamos, sentir-se ofendido é quase uma virtude, um distintivo de honra. Expressar indignação é sinalizar clareza moral. No entanto, o Evangelho nos apresenta uma verdade contra-intuitiva. A paz pertence aos mansos, aos misericordiosos, aos pobres de espírito. Os santos não se ofendem facilmente, eles não buscam vingança, não se perturbam com os fracassos dos outros. Por quê? Porque suas vidas estão enraizadas em um centro diferente. Sua identidade não é frágil, pois está fundamentada não no ego, mas em Deus. Aqui reside a primeira chave espiritual. Para viver, sem ser perturbado pelos outros, devemos estar ancorados em algo, ou melhor, em alguém, mais profundo do que os ventos mutáveis da opinião ou comportamento humano. As Escrituras nos oferecem um ícone dessa disposição em Cristo mesmo, especialmente durante sua paixão. Ele é traído por um amigo, negado por outro, abandonado por quase todos. É falsamente acusado, cuspido, flagelado e crucificado. E, no entanto, o que ouvimos de seus lábios? Não raiva, não amargura, não culpa. Em vez disso, ouvimos: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em Lucas 23, versículo 34, isso não é o estoicismo de um filósofo desapegado das emoções. É o amor do filho, que vê não apenas a ação do ofensor, mas a ignorância espiritual por trás dela. Ele vê a ferida sob a ferida. E porque está unido ao Pai, ele responde, não com reação, mas com compaixão. Como podemos compartilhar dessa visão e resposta divinas? A tradição da Igreja aponta para a purificação do coração. Os pais da Igreja falam frequentemente da necessidade de vencer as paixões, não negando sua existência, mas ordenando-as segundo a caridade. A raiva, por exemplo, não é intrinsecamente má. São Tomás de Aquino nos lembra que a raiva é a resposta natural à injustiça. Até Cristo sentiu raiva no templo. Mas aqui está a sutil distinção. A raiva justa não nasce do orgulho ferido, mas do amor pelo bem.
nunca é autorreferencial. Sempre visa a justiça e nunca perde de vista a dignidade do outro. A raiva desordenada, por outro lado, está enraizada no ego. Surge quando nossas expectativas são frustradas, quando nosso senso de merecimento é negado, quando buscamos controle sobre os outros. E essa é a raiva que deve ser crucificada. Se este conteúdo tocar seu coração, clique no like, compartilhe com um amigo e fique até o final para uma surpresa especial. Os monges do deserto, aqueles primeiros atletas espirituais da igreja, falam frequentemente do demônio da raiva. Eles sabiam que a alma deve estar serena para perceber Deus, e a raiva, mesmo quando justificada, perturba essa serenidade. Evagrio Pontico adverte que um monge que nutre raiva reza em vão. Isso não sugere que suprimamos nossas emoções ou finjamos estar inabalados. Significa que a verdadeira liberdade vem não quando controlamos os outros, mas quando não somos mais controlados por eles. Quando alguém nos ofende, a questão não é como ousam, mas sim por que isso me perturba tão profundamente? A resposta, na maioria das vezes, revela as fortalezas ocultas do ego, sua ânsia por reconhecimento, sua fome por aprovação, seu medo de diminuição. Para superar isso, devemos morrer, não fisicamente, mas espiritualmente. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá apenas um grão de trigo. Em João 12, versículo 24. O caminho para a paz é o caminho da morte do eu. O falso eu, o eu egoísta, o eu que insiste em estar certo, em ser visto, em estar no controle. Esse é o eu que se inflama quando outros nos criticam, nos ignoram ou não correspondem às nossas expectativas, e esse eu deve ser crucificado com Cristo. É apenas no esvaziamento de si que se cria espaço para o amor divino. Mas esse esvaziamento não é aniquilação, é libertação. É a liberdade dos santos, que podem amar até seus inimigos porque não precisam mais que os outros os preencham. Sua plenitude está em Deus. Eles não negam a dor da ofensa, mas não dependem mais da aprovação ou correção dos outros para estar em paz. Eles vestiram Cristo, nas palavras de São Paulo, em Galátias 3, versículo 27, e Cristo, porque é o próprio amor, nunca é desequilibrado pelo ódio ou mal-entendido. Ele ama de forma constante, consistente, sem a volatilidade que caracteriza tantas de nossas vidas emocionais. As implicações psicológicas dessa transformação são imensas, mas são secundárias à fundação teológica. Nossa paz não vem do comportamento adequado dos outros, ela vem de permanecer na Trindade. Permanecei em mim, como eu permaneço em vós. Em João 15, versículo 4, diz Jesus. Permanecer é ficar, habitar, enraizar-se. E aquele que permanece em Cristo não é facilmente abalado. Eles são como a casa construída sobre a rocha. Tempestades vêm, ventos sopram, ofensas chegam. Mas a casa permanece firme porque está construída sobre algo mais profundo do que o louvor ou a culpa humana. Além disso, os santos nos ensinam a ver cada ofensa como um presente. Santa Teresa de Lisieux, aquela mestra espiritual disfarçada de freira enclausurada, escreveu sobre como deliberadamente buscava as irmãs mais irritantes em sua comunidade como oportunidades para crescer no amor. Ela sabia que o amor não é um sentimento, mas uma decisão, um movimento da vontade sustentado pela graça, e só é testado, refinado e comprovado no forno da provação. Se amarmos apenas aqueles que nos agradam, que mérito há nisso? Até os pecadores fazem o mesmo. Mas amar aqueles que nos ferem, isso é divino. Isso é participação na cruz. Nesse sentido, as pessoas que nos incomodam, que nos ofendem, que nos ignoram, insultam ou contradizem, essas são nossas academias espirituais. Elas revelam nossos apegos, expõem nosso orgulho e, paradoxalmente,
oferecem os próprios meios pelos quais podemos crescer em santidade. Quer transformar sua vida com estas palavras? Comente "Eu quero" e inscreva-se para não perder nenhuma inspiração. É por isso que os santos não se escandalizam com os pecadores. Eles não justificam o pecado, mas também não são controlados por ele. Eles veem com os olhos de Cristo, que olha o mundo, não com condenação, mas com misericórdia. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Em Romanos 5, versículo 8, se ele pôde perdoar a partir da cruz, não podemos perdoar a partir dos desconfortos diários de nossas vidas? Mas, e a justiça? Devemos ser capachos, permitindo que abusos e injustiças persistam sem contestação? Absolutamente não. Não ser incomodado pelos outros não significa ser indiferente ao mal. Significa confrontar o mal a partir de um lugar de amor, não de ressentimento. Há uma enorme diferença entre uma alma que clama por justiça porque arde com a caridade divina e uma alma que ataca em vingança porque foi pessoalmente ferida. Cristo expulsou os vendilhões, sim, mas também chorou por Jerusalém. Sua justiça nunca esteve divorciada da misericórdia, e a nossa deve ser a mesma. Isso requer disciplina, requer oração, requer vida sacramental. Não se decide simplesmente ser pacífico e então permanecer imune aos outros para sempre. Não, devemos nos imergir na vida da graça. Devemos ir à confissão, onde o ego é humilhado e a alma é purificada. Devemos receber a Eucaristia, onde somos alimentados pelo amor encarnado. Devemos rezar os Salmos, onde toda emoção, raiva, tristeza, alegria, medo é trazida diante de Deus e purificada em sua presença. E, acima de tudo, devemos meditar diariamente sobre a vida de Cristo, permitindo que seu olhar se torne o nosso olhar. A cultura moderna promove um culto à autopreservação, mas o Evangelho nos chama ao autodom. O primeiro exige que os outros nos afirmem. O segundo nos liberta para afirmar os outros, mesmo quando nos ferem. Ser livre da raiva não é suprimir nossa humanidade, é permitir que nossa humanidade seja infundida pela divindade. É ser conformado a Cristo, que quando injuriado, não injuriava em retorno. Em 1 Pedro, versículo 23, mas confiava-se àquele que julga com justiça. Em última análise, nunca ser incomodado por ninguém é tornar-se um ícone vivo das bem-aventuranças. É ser pobre de espírito, pois tal alma não está inchada pelo ego. É ser manso, pois tal coração não precisa se afirmar. É ser misericordioso, pois vê em cada ofensor uma alma amada por Deus. E é ser puro de coração, pois vê Deus nos outros, nas provações, até nas feridas. Esse é o caminho para a paz. É estreito, sim. É crucificado, sempre, mas é radiante com a beleza do amor divino. No entanto, aqui está talvez a verdade mais surpreendente. Para nos tornarmos o tipo de pessoa que nunca está irritada ou perturbada pelos outros, devemos primeiro aprender a sofrer. Não sofrer com ressentimento, não sofrer com dentes cerrados, mas sofrer com mãos abertas, em união com o Cristo sofredor. Isso não é um convite ao masoquismo, nem uma negação da justiça. Pelo contrário, é uma ascensão ao mistério mais profundo da existência cristã. Que nossas feridas, quando unidas às feridas de Cristo, podem se tornar fontes de misericórdia e instrumentos de transformação, não apenas para nós mesmos, mas para aqueles que nos ferem. Nossa cultura moderna, tão profundamente terapêutica e autoafirmativa, recua diante dessa ideia. Somos ensinados que sofrer é ser fraco, que perdoar sem recompensa é ser tolo, que limites devem ser sempre defendidos e identidades continuamente afirmadas. Mas os santos oferecem uma visão diferente. Eles não negam sua dignidade, transcendem o ego, não são vítimas passivas, são amantes ativos.
Sua paz interior não é uma questão de temperamento, mas de uma contemplação profunda e sustentada do crucificado. Nele, eles veem tanto a medida da justiça divina quanto a profundidade insondável da misericórdia divina. E assim, aprendem não apenas a suportar as ofensas dos outros, mas a redimi-las por meio do amor. Viver nesse mistério é perceber que a raiva, embora às vezes justificada, raramente é produtiva em sua forma bruta. Quando não controlada, torna-se corrosiva, uma lenta erosão da capacidade da alma de amar. Ela estreita o campo de visão, distorce a realidade e endurece o coração. Mesmo a raiva justa deve ser purificada pelo amor, para que não se torne autojustiça. Os pais da igreja entendiam esse perigo. Não eram ingênuos sobre o pecado humano, mas estavam ainda mais atentos às sutilezas do orgulho espiritual. É totalmente possível denunciar a injustiça enquanto se desfruta sutilmente do senso de superioridade moral que vem com isso. Mas o verdadeiro santo confronta a injustiça sem ego, age sem ressentimento e corrige sem desdém. Sua autoridade vem não da dominação, mas do amor. Isso requer uma reorientação radical da alma, uma nova maneira de ver os outros, especialmente aqueles que nos incomodam. Devemos aprender a ver, não apenas o comportamento, mas as pessoas, não apenas as ofensas, mas suas histórias. Cada alma que encontramos carrega feridas, medos, decepções. O colega irritado, o amigo desdenhoso, o estranho rude, todos eles são ícones quebrados de Deus, manchados, mas não apagados. E se pudéssemos vislumbrar a dor que distorce suas ações, talvez sentíssemos compaixão onde antes sentíamos apenas irritação. Isso não é justificar o pecado, mas penetrar além de sua superfície, amar com os olhos de Cristo, que olha não para as aparências, mas para o coração. Antes de mergulharmos, dê um like se você acredita no poder do amor divino e veja até o fim para uma revelação incrível. E quanto aos nossos próprios corações, não somos nós também os ofensores, os de pavio curto, os desatentos, os orgulhosos? Se formos honestos, sabemos que fomos a causa das frustrações dos outros. Ferimos os outros, consciente e inconscientemente. E, no entanto, Deus não nos rejeitou. Ele veio por nós, entrou em nossa humanidade, carregou nossas fraquezas e deu sua vida, não pelos justos, mas pelos pecadores. Perdoar as ofensas dos outros, então, não é um ato de generosidade dos moralmente superiores para os moralmente inferiores. É um ato de participação na misericórdia divina que nós mesmos recebemos. Perdoa-nos as nossas ofensas. Oramos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso não é uma sugestão, é uma condição, pois recusar o perdão é colocar-se fora do fluxo da graça divina. Assim, o desafio torna-se não apenas comportamental, mas ontológico. Quem estamos nos tornando? Estamos nos tornando vasos de paz? Ou agentes de divisão? Estamos refletindo o amor do Deus Trino ou o espírito reativo e defensivo do mundo? O coração humano foi feito para a comunhão. E qualquer coisa que interrompa essa comunhão, raiva, ressentimento, frieza, é, em última análise, uma distorção de nossa natureza mais profunda. Os santos são serenos, não porque escaparam do conflito, mas porque transcenderam o falso eu que sempre exige vindicação. Tornaram-se como Cristo, que sabia quem era tão profundamente, tão inabalavelmente, que nenhum insulto podia tocar sua identidade. O mundo moderno, atormentado por crises de identidade e ansiedade crônica, está faminto por esse tipo de clareza. Somos ensinados a nos encontrar na carreira, nas conquistas, na validação social. Mas tudo isso é frágil, passageiro. Quando alguém nos desrespeita no trabalho, quando um membro da família desconsidera nosso esforço, quando um estranho nos corta no trânsito,
sentimos não apenas irritação, mas uma ameaça existencial. Por quê? Porque nosso senso de identidade é frequentemente precário, repousando em coisas que os outros podem tirar. Mas, se pertencemos a Cristo, se nossa identidade está escondida com Ele em Deus, em Colossenses 3, versículo 3, então, nenhum insulto pode nos diminuir. Estamos seguros, somos livres, e essa liberdade se manifesta não em indiferença, mas em uma profunda capacidade de amar, mesmo diante do desrespeito. É por isso que o caminho da paz interior é inseparável da humildade. O orgulho, mesmo o orgulho interior sutil, está sempre ofendido. Ele se irrita com a contradição, busca controlar, exige reconhecimento. Mas a humildade é inofendível, não porque lhe falte dignidade, mas porque sabe que sua dignidade vem de Deus. Uma pessoa humilde não é um capacho, é uma montanha, inabalável, imóvel, serena. Pode ser corrigida sem defensividade, ignorada sem desespero, contradita sem retaliação, pois seu valor não está em jogo. Sua alegria não depende de os outros desempenharem seu papel. Eles estão ancorados na delícia eterna de Deus, e tal alegria é magnética. Em uma era de raiva, almas pacíficas se destacam. São como lagos tranquilos em meio a mares revoltos. As pessoas são atraídas por elas não porque sejam chamativas ou dominantes, mas porque são inteiras. E essa integridade não é autoproclamada. É o fruto da graça, cultivado lentamente por meio da oração, dos sacramentos, da autonegação e do retorno constante à misericórdia de Deus. A santidade não é apenas excelência moral, é integração, o alinhamento de nossos desejos, pensamentos, emoções e ações com a vontade divina. E uma pessoa tão integrada não é desviada do curso pelos pecados dos outros. Eles são livres para responder com amor, porque não estão mais presos ao ego. Aqui, descobrimos o paradoxo, no coração da maturidade espiritual cristã. Quanto mais morremos para nós mesmos, mais plenamente nos tornamos nós mesmos. Quanto mais renunciamos à necessidade de controlar as opiniões ou o comportamento dos outros, mais nos tornamos instrumentos de influência autêntica. Quanto mais esvaziamos de orgulho e retaliação, mais espaço criamos para que o amor divino flua através de nós. E esse amor não é passivo, não é fraco, é feroz, purificador, luminoso. É o amor que venceu a morte. O amor que continua a conquistar corações. Imagine como seriam nossas casas, nossas paróquias, nossos locais de trabalho, nossas cidades, se apenas um punhado de pessoas vivesse verdadeiramente assim. Não apenas educadas ou tolerantes, mas profundamente livres. Livres para perdoar, livres para abençoar, livres para absorver ofensas sem se tornarem amargas. Essas pessoas não são sonhadores utópicos, são santos, e a Igreja existe para formar tais santos, não apenas para sua própria paz, mas para a transformação do mundo. Pois a paz não é a ausência de conflito, é a presença de Cristo reinando no coração. E esse reinado é cultivado no silêncio. Se desejamos nunca ser perturbados pelos outros, devemos passar tempo todos os dias deixando nossos corações serem perturbados por Deus na oração, especialmente na adoração silenciosa. Começamos a ver nossos próprios corações mais claramente. Começamos a notar as formas sutis, como buscamos controle, os diálogos internos de ressentimento, os argumentos ensaiados e as ofensas guardadas. E à luz do amor divino, essas sombras se dissolvem. Começamos a ver que a maior parte de nossa raiva não é sobre justiça, mas sobre ego. E lenta e gentilmente, somos reformados. Esse não é um trabalho rápido, é o labor de uma vida inteira. Mas começa com uma única decisão: parar de culpar os outros pela falta de paz e começar a buscar essa paz onde ela pode verdadeiramente ser encontrada.
no coração traspassado de Cristo, pois nele toda dissonância encontra resolução, todas as ofensas encontram misericórdia, e todo conflito é transfigurado pela radiância do amor divino. Vamos juntos nessa jornada espiritual? Comente amém, inscreva-se e não perca o final que vai surpreender você. Nele, descobrimos que nunca ser incomodado por ninguém não é uma questão de controle, mas de entrega. Não é uma técnica, mas um modo de ser, uma participação na quietude eterna do Deus que é amor. Retornemos então, uma e outra vez, a esse amor. Bebamos de suas profundezas, sejamos curados por suas feridas e transformados por seu fogo. E quando nos encontrarmos tentados mais uma vez à irritação, à frustração, à raiva, façamos uma pausa, não para suprimir, não para negar, mas para oferecer, para elevar isso às mãos daquele que carregou toda a ofensa e respondeu com misericórdia. Nesse oferecimento, somos transformados. E nessa transformação, o próprio mundo começa a mudar. Uma alma pacífica de cada vez. Há um drama silencioso se desdobrando em cada alma humana. Uma tensão entre o apelo gravitacional da autoafirmação e o convite gentil, mas implacável, da graça. Viver imperturbado pelas provocações dos outros não é habitar acima deles, distante e autossuficiente, mas descer mais profundamente no mistério da comunhão divina. Aquele que nunca é verdadeiramente incomodado não é emocionalmente desapegado, mas espiritualmente sintonizado. Eles aprenderam por meio da oração e da purificação que toda interação humana é uma escola de amor. Cada aborrecimento torna-se uma oportunidade, cada desfeita, uma espécie de sacramento, por meio do qual o ego é diminuído e o eu mais profundo, formado à imagem de Cristo, é revelado. Mas esse é um ensinamento difícil para a alma moderna. Somos condicionados por uma cultura de imediatismo e merecimento. Nossa era digital valoriza a reação acima da reflexão. As redes sociais, esse anfiteatro sempre presente de exibição e julgamento, fizeram da raiva uma moeda de visibilidade. Quanto mais indignação se expressa, mais atenção se ganha. E assim, somos treinados, sutil e persistentemente, a reagir, a explodir, a tomar ofensa, a insistir em sermos vistos e afirmados. Todo o aparato de nosso momento cultural é voltado para amplificar o próprio desassossego que buscamos transcender. Não é de admirar, então, que tão poucos experimentem a quietude do coração prometida por Cristo. Nesse clima, o Evangelho fala uma palavra que é ao mesmo tempo chocante e luminosa. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Em Mateus 5, versículo 5. Mansidão não é fraqueza. É poder sob controle. É a força que recusa dominar, a confiança que não precisa de retaliação. Os mansos são aqueles que depuseram as armas do ego e escolheram, em vez disso, a postura do cordeiro. Eles não precisam vencer cada argumento, corrigir cada ofensa ou guardar cada desfeita percebida, porque seu tesouro está em outro lugar. Eles viram o rosto de Deus, e essa visão relativiza todas as outras preocupações. Ser manso é carregar dentro de si uma quietude secreta que o mundo não pode roubar. Tal mansidão é cultivada não apenas por meio da disciplina externa, mas pela comunhão interior. Somente aquele que encontrou o abismo da misericórdia divina pode resistir ao impulso de responder, na mesma moeda, às provocações do mundo. Aquele que vive da fonte do amor de Deus não precisa provar-se constantemente, porque sabe que já é visto, já é sustentado, já é amado. Eles podem absorver a hostilidade sem se perderem, porque estão ancorados no eterno. E aqui reside uma das verdades mais profundas da psicologia espiritual cristã.
A capacidade de permanecer imperturbado não é indiferença, mas atenção a Deus, aos outros e ao nosso eu mais profundo. Na tradição mística da Igreja, há uma referência frequente ao conceito de indiferença santa, não uma neutralidade fria, mas uma abertura radical à vontade de Deus em todas as coisas. Santo Inácio de Loyola fala de ser indiferente à saúde ou à doença, à riqueza ou à pobreza, à honra ou à desonra, desde que a alma esteja avançando no amor de Deus. Essa indiferença espiritual pode ser estendida, analogamente, às provocações dos outros. Podemos aprender a ser indiferentes aos insultos e desfeitas, não porque não os sentimos, mas porque colocamos nossa economia emocional sob a soberania de Cristo. Isso não é estoicismo, é santidade. Mas deve-se ter cuidado para não interpretar erroneamente essa indiferença espiritual como passividade ou aquiescência ao mal. Cristo mesmo, embora silencioso diante de seus acusadores, nunca foi complacente diante da injustiça. Ele nomeou a hipocrisia, confrontou a falsidade e chorou pelo pecado humano. No entanto, fez isso sem raiva no sentido mundano, sem rancor, sem desprezo. Cada palavra sua era um ato de amor, mesmo quando era afiada. E assim também, o cristão deve aprender a falar a verdade sem veneno, a corrigir sem condenação, a confrontar sem ódio. Esse delicado equilíbrio é o fruto de uma longa intimidade com um Deus que é tanto justiça quanto misericórdia, tanto leão quanto cordeiro. Talvez, em nenhum lugar, esse equilíbrio seja mais necessário do que em nosso discurso cultural atual. O mundo hoje está preso em uma espiral de indignação política, racial, ideológica. Cada lado é rápido em vilipendiar o outro, em caricaturar, em retaliar. O diálogo torna-se impossível quando cada discordância é percebida como uma ameaça à identidade. Mas o cristão, se verdadeiramente conformado a Cristo, oferece outro caminho. Não uma neutralidade morna, mas uma calma profética. Eles entram no embate, não para vencer argumentos, mas para testemunhar a possibilidade de comunhão. Sua serenidade diante do insulto torna-se um testemunho silencioso de uma lealdade mais profunda, não a ideologias tribais, mas ao reino de Deus. E o reino de Deus não é como os reinos deste mundo, não é mantido por força ou medo, mas pelo amor autodoado revelado na cruz. Participar desse reino é permitir-se ser perfurado pela raiva do mundo sem se tornar raivoso em retorno. É carregar os pecados dos outros, não como vítimas, mas como intercessores. Esse é o papel sacerdotal de todo cristão batizado. Estar no espaço intermediário, sustentar a tensão, transmutar a dor em oração. Quando fazemos isso, imitamos Cristo de maneira mais profunda. E ao fazê-lo, não apenas protegemos nossas próprias almas do ressentimento, mas nos tornamos agentes de reconciliação em um mundo dividido. Mas não se engane, esse caminho é cruciforme. Envolve morrer para si mesmo, repetidamente. Cada vez que resistimos ao impulso de explodir, de fofocar, de nutrir rancor, estamos participando da morte do velho Adão. Cada vez que escolhemos a misericórdia, em vez da retaliação, o silêncio em vez do sarcasmo, a gentileza em vez da força, estamos permitindo que Cristo viva mais plenamente dentro de nós. Esse é o lento trabalho da santificação e acontece nas trincheiras comuns da vida diária, no trânsito, nas disputas familiares, nas reuniões paroquiais, nas sessões de comentários online. Esses são nossos campos de batalha espiritual, onde aprendemos não a conquistar os outros, mas a conquistar a nós mesmos em Cristo. E, no entanto, não somos deixados a fazer isso sozinhos. Os sacramentos são o grande motor de transformação da Igreja. Na Eucaristia, recebemos não apenas força, mas o próprio Cristo, sua disposição, sua paz. Na confissão, somos purificados.
não apenas da culpa, mas das toxinas internas, da raiva e do orgulho. Na oração, especialmente na oração contemplativa, somos atraídos para a quietude que é Deus. E dessa quietude, começamos a viver de maneira diferente. Aos poucos, o eu reativo desaparece e a alma responsiva emerge. Uma alma capaz de suportar as imperfeições dos outros, não como fardos, mas como convites ao amor. Isso não é simplesmente uma questão de santidade pessoal, é uma questão de missão. Um cristão pacífico não é um luxo em nosso mundo, é uma necessidade. Eles se tornam sinais de contradição, oásis de sanidade, presenças sacramentais do Deus que não recua diante de nosso pecado, mas entra nele para redimir. Não ficam chocados com a fraqueza humana, porque conhecem a própria, e assim podem oferecer espaço para que os outros cresçam, falhem, retornem. Eles encarnam a paciência de Deus, que é o motor de toda a verdadeira conversão. Ser imperturbado, então, é tornar-se como Deus, não em majestade, mas em misericórdia. É refletir aquele olhar eterno que vê todas as coisas com clareza e, ainda assim, nunca deixa de amar. Esse olhar é o que somos chamados a cultivar, momento a momento, em um mundo que está perpetuamente tentando nos provocar. A questão não é se seremos ofendidos. A questão é se permitiremos que a ofensa nos defina ou se retornaremos à verdade mais profunda, que estamos em Cristo e Cristo está em nós. E se isso for verdade, então nenhum insulto pode nos ferir, nenhum conflito pode nos abalar, e nenhuma pessoa, por mais difícil que seja, pode roubar a paz que supera todo o entendimento. Pois essa paz não é um sentimento, é uma pessoa. E onde ele habita, há liberdade. Quando ouvi, pela primeira vez, o sermão inspirador sobre como nunca se irritar ou se incomodar com ninguém, conforme ensinado pelo Papa Leão XIV, senti meu coração se abrir para uma verdade profunda que ressoa com a essência da fé cristã tão enraizada na alma brasileira. No Brasil, onde nossas emoções vibram intensamente, seja na alegria das festas, na paixão do futebol ou na solidariedade das comunidades, esse chamado à paz interior e à transformação espiritual toca algo universal, mas também profundamente nosso. O sermão não é apenas uma lição teológica, é um convite a viver de maneira diferente, a abraçar a serenidade de Cristo em meio ao caos do dia a dia. Ele nos desafia a olhar além das ofensas, a ver com os olhos de Deus e a transformar cada momento de dor em uma oportunidade de amor. Essa mensagem é um bálsamo para a nossa sociedade, onde a indignação, muitas vezes, toma o lugar da compaixão e onde as redes sociais amplificam conflitos em vez de promoverem comunhão. O que mais me impressionou foi a ênfase na humildade como a chave para a paz inabalável. No Brasil, onde a cultura valoriza relações calorosas e a convivência, muitas vezes nos sentimos feridos quando alguém nos ignora, nos critica ou não reconhece nosso valor. Mas o sermão nos lembra que nossa dignidade não vem dos outros, mas de Deus. Se nossa identidade está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Como diz a Escritura, então nenhum insulto pode nos diminuir. Isso é libertador. Quantas vezes me peguei reagindo com raiva a um comentário maldoso no trabalho ou a uma atitude desrespeitosa no trânsito? O sermão me fez refletir: por que deixo essas coisas roubarem minha paz? A resposta, como apontada, está no ego. Aquele desejo sutil de ser reconhecido, de estar no controle. Aprendi que a verdadeira liberdade não vem de mudar os outros, mas de mudar a mim mesmo, de crucificar esse ego com Cristo e permitir que o amor divino preencha o espaço vazio. Outro ponto que ressoou profundamente foi a ideia de que as pessoas que nos incomodam, sejam colegas, familiares ou estranhos, são, na verdade,
nossas academias espirituais. No contexto brasileiro, onde a família e a comunidade são centrais, isso é especialmente relevante. Quantas vezes nos irritamos com um parente que nos interrompe ou com um amigo que não valoriza nossos esforços? O sermão me ensinou a ver essas situações como oportunidades para crescer em santidade. Santa Teresa de Lisieux, mencionada no texto, escolhia conviver com as irmãs mais irritantes para exercitar o amor. Isso me desafia a olhar para as pessoas difíceis em minha vida, talvez aquele vizinho barulhento ou o colega competitivo, não como obstáculos, mas como presentes de Deus para refinar minha paciência e caridade. Em um país onde a expressão emocional é tão valorizada, aprender a responder com misericórdia, em vez de reação, é um ato revolucionário. A mensagem sobre o sofrimento também me marcou profundamente. No Brasil, a fé católica nos ensina a abraçar a cruz, como vemos nas procissões da Semana Santa ou na devoção à Virgem Maria. O sermão reforça que sofrer com mãos abertas, em união com Cristo, não é fraqueza, mas força transformadora. Quando alguém me fere, minha primeira reação é me defender ou revidar. Mas o Papa Leão XIV nos convida a oferecer essas feridas a Cristo, permitindo que elas se tornem fontes de misericórdia. Isso é contracultural, em um mundo que glorifica a autoproteção. Lembro-me de uma vez em que fui injustamente criticado no trabalho. Minha vontade era responder com indignação, mas, inspirado por essa mensagem, escolhi orar pela pessoa e buscar entender sua perspectiva. O resultado foi não apenas paz interior, mas uma relação restaurada. Esse é o poder do amor que perdoa, tão presente na espiritualidade brasileira, onde o perdão é celebrado como um caminho para a cura. A lição mais prática que tirei é a necessidade de uma vida sacramental para sustentar essa transformação. No Brasil, onde as missas lotadas e as romarias à Aparecida mostram nossa conexão com os sacramentos, o sermão me lembrou que a confissão e a Eucaristia são fontes de graça para purificar o coração. Quando me confesso, não apenas limpo minha alma, mas humilho meu ego. Quando recebo a Eucaristia, sou alimentado pelo próprio Cristo, que me dá sua paz. Além disso, a oração diária, especialmente a contemplação silenciosa, é essencial. Comecei a reservar alguns minutos, cada manhã, para meditar na vida de Cristo, imaginando seu olhar de misericórdia. Isso mudou a forma como enfrento o dia, menos reativo, mais compassivo, mais ancorado em Deus. Aplicar essas lições na vida cotidiana no Brasil significa viver como um testemunho vivo da paz de Cristo. Seja no trânsito caótico de São Paulo, nas conversas acaloradas em família ou nas tensões do trabalho, posso escolher responder com amor, não com raiva. Isso não significa ignorar a injustiça. Como o sermão destaca, devemos confrontar o mal, mas a partir de um lugar de caridade, não de ressentimento. Em nossa cultura, onde a solidariedade e a alegria são tão valorizadas, ser uma pessoa que irradia paz é um chamado missionário. Cada vez que escolho perdoar, que resisto à tentação de guardar rancor, estou contribuindo para um Brasil mais unido, mais cristão, mais humano. Essa mensagem também me desafia a repensar minha presença nas redes sociais, onde a indignação é tão comum. Em vez de reagir a cada comentário provocador, posso escolher o silêncio ou uma palavra gentil. Isso não é fraqueza, é a força dos mansos, que herdarão a terra. Mateus 5:5. Ao viver assim, torno-me um sinal de contradição em um mundo dividido, um reflexo do amor de Deus que não se abala. O sermão me ensinou que a paz não é a ausência de conflito, mas a presença de Cristo reinando no coração. E essa paz
cultivada na oração e nos sacramentos, pode transformar não apenas minha vida, mas também as vidas ao meu redor. Se este sermão tocou seu coração e você deseja viver com a paz de Cristo, clique no like agora mesmo e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Inscreva-se no canal para mais reflexões que transformam a alma e deixe nos comentários: quero a paz de Deus? Fique até o final, pois há uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos nessa jornada de amor e santidade. Você já acordou entre 3 e 5 da manhã, sentindo que algo maior está chamando sua alma? Não é coincidência, meu amigo, é Deus falando com você, como o Papa Leão XIV nos ensinou. Amigos, se você é alguém que se encontra acordando entre 3 horas da manhã e 5 horas da manhã, isso não é uma coincidência e não é algo que você deve ignorar. Este é um momento divino, um tempo em que Deus está chamando você para ouvir, refletir e agir. Não seja rápido em descartar esses despertares como meras interrupções do sono. Na verdade, é frequentemente na quietude dessas horas matinais que Deus fala com você de forma mais clara, longe das distrações do mundo. Se você permanecer atento e seguir esta mensagem, eu lhe mostrarei exatamente o que fazer durante essas horas sagradas para alinhar-se com a voz e o propósito de Deus. Fique comigo e vamos descobrir o que Deus pode estar tentando lhe dizer quando você acorda durante essas horas. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer ouvir a voz de Deus. Curta, se inscreva e não perca o final. Tem uma surpresa esperando por você. Pode parecer um inconveniente ou simplesmente uma ocorrência casual, mas no reino espiritual, nada é aleatório. As primeiras horas da manhã, entre 3 horas da manhã e 5 horas da manhã, têm um significado significativo nas Escrituras. É frequentemente o tempo que Deus usa para despertar o espírito para uma comunhão mais profunda e revelação. Este é um momento de oportunidade divina, um instante em que a atmosfera espiritual está tranquila e as distrações do dia ainda não começaram a abafar a voz de Deus. Em Êxodo 14, versículo 24, está escrito: na última vigília da noite, o Senhor olhou para o exército dos egípcios, desde a coluna de fogo e de nuvem, e lançou o exército em confusão. Se Deus está chamando você a acordar nessas horas, é hora de responder. Não role para o lado e volte a dormir. Deus pode estar lhe chamando para algo maior. A Bíblia nos revela que nas primeiras horas da manhã, o próprio Jesus buscava a solidão para orar. Marcos 1, versículo 35 diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde orou. Jesus entendia a importância desse tempo tranquilo, livre de distrações, onde seu espírito podia comungar com o Pai sem interrupções. Esse padrão não é apenas para ele, é um modelo para nós. Se você se encontra acordado entre 3 horas da manhã e 5 horas da manhã, é provável que Deus esteja lhe convidando para um encontro semelhante. O que você faz nesses momentos quando seus olhos se abrem de repente na escuridão? Qual é sua reação imediata? Muitas pessoas simplesmente checam a hora e tentam voltar a dormir. Mas nesses momentos, devemos nos treinar para entender que Deus está nos chamando para estar alertas, para nos levantarmos e nos engajarmos com Ele. Este é um momento em que você pode verdadeiramente desbloquear sabedoria espiritual, receber direção divina e alinhar-se com o plano perfeito de Deus para a sua vida. É nessas horas iniciais que nossos espíritos estão mais receptivos ao sobrenatural. E se você estiver disposto a se aprofundar, Deus revelará coisas que a agitação do dia poderia abafar. Pense em Samuel, que foi chamado por Deus no meio da noite.
Em 1 Samuel 3, versículos 3 a 10, o jovem Samuel ouviu seu nome sendo chamado repetidamente, mas só na terceira vez ele percebeu que era a voz do Senhor. Eli teve que dizer a Samuel para responder: "Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo." Da mesma forma, quando acordamos entre 3 horas da manhã e 5 horas da manhã, devemos afinar nossos ouvidos à voz de Deus, reconhecendo que Ele pode estar tentando chamar nossa atenção. Devemos abordar esses momentos com a atitude de Samuel, prontos para ouvir e responder ao que Deus quiser nos dizer. Então, quando seu espírito o desperta durante essas horas divinas, a primeira coisa que você deve fazer é orar. Mas não ore de maneira casual. Este é um momento para uma oração profunda e intencional. Você precisa se engajar com Deus como se Ele tivesse convocado uma reunião especial com você, porque, de fato, Ele o fez. Comece agradecendo-o por tê-lo despertado e peça sua orientação. Ore com expectativa, acreditando que Ele tem algo específico para lhe dizer nesse momento. Filipenses 4, versículo 6, nos lembra: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus." Aproxime-se dele com um coração de gratidão, reconhecendo que estar acordado nessas horas iniciais é um privilégio e um convite para uma comunhão mais profunda. Enquanto ora, ouça atentamente. Este não é apenas um momento para falar, mas também para ficar em silêncio diante de Deus, esperando que sua voz penetre seus pensamentos e espírito. Lembre-se de que não se trata de apressar uma lista de orações, mas de permitir que Deus tenha espaço para comunicar sua vontade para a sua vida. A Bíblia nos diz em Salmos 46, versículo 10: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Este é um lembrete de que, às vezes, a oração mais poderosa que você pode oferecer é simplesmente ficar em silêncio diante do Senhor, permitindo que Ele impressione seus pensamentos em seu coração. Além da oração, este é um momento perfeito para a adoração. A adoração convida a presença de Deus ao ambiente de uma maneira que nada mais pode. Você não precisa de instrumentos ou música para adorar a Deus. Às vezes, a melhor adoração é um reconhecimento silencioso de sua grandeza e bondade. Romanos 12, versículo 1, nos diz: "Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês." Nessas primeiras horas da manhã, ofereça-se completamente a Ele. Levante as mãos em rendição, mesmo que seja apenas na privacidade do seu quarto. Declare sua grandeza e permita que seu espírito ascenda em adoração. Deus responde à adoração, e é durante esses momentos que sua presença pode se tornar mais tangível. Ei, quer se conectar com Deus às 3 da manhã? Comente amém, dê um like e se inscreva. Fique até o fim, porque algo incrível te espera. Outra coisa que você deve fazer durante esse tempo sagrado é abrir a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de história ou histórias morais. É a palavra viva e respirante de Deus. Hebreus 4, versículo 12, nos diz: "Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes." Quando você acorda entre 3 horas da manhã e 5 horas da manhã, é importante reconhecer que este é um momento para alimentar seu espírito com a palavra. Permita que a verdade de Deus penetre seu coração, seja lendo uma passagem ou meditando em um versículo específico. A palavra falará com você de maneiras que vão além do entendimento intelectual. Ela refrescará sua alma e lhe dará a direção necessária para os desafios do dia que está por vir. Acordar nessas primeiras horas
também pode ser um tempo para a guerra espiritual. A Bíblia nos diz, em Efésios 6, versículo 12: Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os poderes das trevas deste mundo. Se você se encontra acordando durante essas horas, pode ser porque Deus está lhe chamando para interceder e se engajar em batalha espiritual. O inimigo opera nas trevas, mas, como filhos da luz, temos a autoridade para repelir as forças do mal. Use esse tempo para orar contra quaisquer ataques espirituais que possam estar vindo contra você, sua família ou sua comunidade. Fique firme na autoridade que Cristo lhe deu, declarando vitória em seu nome. Às vezes, acordar entre 3 horas da manhã e 5 horas da manhã também pode significar que Deus está se preparando para lhe revelar algo novo. Pode ser uma nova direção, uma nova oportunidade ou até mesmo uma nova compreensão de sua vontade para a sua vida. Esteja aberto a receber descargas divinas durante esse tempo. Mantenha um diário por perto e, enquanto ora e ouve, escreva o que vier ao seu coração. Pode ser uma escritura, um pensamento ou uma visão que Deus está lhe dando para o futuro. Provérbios 29, versículo 18, diz: Onde não há visão, o povo perece. Deus pode estar usando essas horas iniciais para lhe dar visão e insight para a sua vida. Então não tome esses momentos levianamente. Essas primeiras horas da manhã, entre 3 horas e 5 horas, têm um significado particular no reino espiritual, porque representam o momento em que nossas defesas humanas estão mais baixas e o véu entre os mundos físico e espiritual é fino. Este não é apenas um momento para acordar e voltar a dormir, mas um tempo em que o céu está chamando sua atenção. Deus pode usar esses momentos para contornar o barulho e a ocupação do seu dia, falando ao seu espírito de maneira clara e profunda. É essencial perceber que Deus frequentemente fala em sussurros durante essas horas. Em 1 Reis 19, versículo 12, quando Elias estava na montanha, esperando pelo Senhor, ele descobriu que Deus não estava no vento, no terremoto ou no fogo, mas em um sussurro suave. Se você espera que Deus fale de maneiras altas e dramáticas durante essas horas, pode perdê-lo. Em vez disso, incline-se na quietude. Deixe de lado os pensamentos sobre o que você precisa fazer mais tarde e ouça aquela voz suave e pequena. Deus fala de maneiras que acalmam nossos espíritos e proporcionam clareza. Mas você também deve estar espiritualmente pronto. Acordar entre 3 horas da manhã e 5 horas da manhã deve ser visto como um sinal para vestir a armadura completa de Deus. Efésios 6, versículos 11 e 18, nos dá a poderosa imagem de usar a armadura espiritual prontos para o que vier. Então, quando você se levantar durante esse tempo, coloque o capacete da salvação para proteger sua mente, a couraça da justiça para proteger seu coração, o escudo da fé para se defender dos ataques do inimigo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e os sapatos da paz para permanecer firme em seu chamado. Você está se preparando não apenas para começar seu dia, mas para confrontar as forças das trevas que podem tentar descarrilar seu propósito. Tome esse tempo a sério, pois você está se alinhando para um avanço espiritual. Durante essas horas, o mundo espiritual está ativo, tanto no reino de Deus quanto no reino da terra. No campo do inimigo, você pode sentir uma resistência incomum, ou até mesmo ter sonhos perturbadores. Isso muitas vezes acontece porque o inimigo sabe que Deus está se preparando para revelar algo significativo para você. Não se desanime ou tenha medo se sentir tensão espiritual. Este é o seu sinal para avançar em oração. Em Tiago 4, versículo 7, a palavra nos diz: submetam-se, pois, a Deus.
Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ao acordar e se engajar ativamente em oração, adoração e leitura das Escrituras, você está resistindo aos planos do inimigo. O inimigo não pode resistir a um crente que está alerta, equipado e espiritualmente desperto. Antes de tudo, comente fé. Se você acredita em milagres, inscreva-se, curta e veja até o final. Tem algo especial para você? Em momentos de luta, lembre-se do exemplo de Jacó, em Gênesis 32, versículos 24 a 30. Jacó lutou com Deus durante a noite até o amanhecer. Ele se recusou a soltá-lo até receber sua bênção. Haverá momentos em que Deus o chamará para lutar em oração entre 3 horas da manhã e 5 horas da manhã. Você pode se sentir cansado. Seu corpo pode resistir. Mas, como Jacó, você deve ser persistente. Há algo poderoso em não desistir de Deus até receber o que Ele tem para você. Sua bênção, seu avanço, pode estar esperando por você nas primeiras horas da manhã. Aprofunde-se nele e não desista, porque Deus é fiel para recompensar aqueles que o buscam diligentemente. Essas horas também são um tempo para introspecção e arrependimento. Salmos 139, versículos 23 e 24, diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando você acorda entre 3 horas da manhã e 5 horas da manhã, muitas vezes é porque Deus está lhe convidando a sondar seu coração. Peça-lhe que revele qualquer coisa em sua vida que esteja dificultando seu relacionamento com Ele. Este é um momento para purificação, para colocar seus fardos, pecados e erros aos pés dele e pedir seu perdão. A Bíblia nos diz que suas misericórdias são novas a cada manhã. Lamentações 3, versículos 22 e 23, diz: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Esta é sua oportunidade de experimentar a graça fresca de Deus antes mesmo que o mundo desperte. O arrependimento não é apenas pedir perdão, é realinhar-se com a vontade de Deus. Enquanto ora, peça ao Espírito Santo que mostre áreas de sua vida que precisam mudar, seja um hábito, uma mentalidade ou um relacionamento. Deus frequentemente usa essas horas tranquilas para revelar as áreas onde você se desviou de seu propósito. Não apresse esse processo. Permita que Deus trabalhe em você, podando as coisas que estão impedindo você de andar em liberdade e propósito. Este é um momento para se render completamente, para deixar de lado seu próprio entendimento e confiar que o caminho de Deus é melhor. Uma das coisas mais críticas a fazer quando você acorda durante essas horas é interceder pelos outros. Deus pode estar lhe chamando para orar, não apenas por você, mas por aqueles que precisam de um avanço espiritual. Em Ezequiel 22, versículo 30, Deus diz: Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se colocasse na brecha diante de mim em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Deus está sempre procurando intercessores, pessoas que se coloquem na brecha pelos outros. Se Ele está lhe despertando nas primeiras horas da manhã, pode ser porque Ele quer que você interceda por alguém, um membro da família, um amigo ou até mesmo alguém que você não conhece. A oração intercessória durante esse tempo é poderosa, porque você está orando de um lugar de autoridade silenciosa. As distrações do dia ainda não se infiltraram, e você pode se concentrar inteiramente nas necessidades dos outros. Seja orando por cura, salvação ou avanço, saiba que suas orações estão alcançando o céu. De fato, a Bíblia nos diz em Tiago 5, versículo 16: A oração de um justo é poderosa
e eficaz. Quando você intercede durante essas horas sagradas, você está se unindo a Deus em sua obra. Ele se moverá em resposta às suas orações, trazendo libertação e cura para aqueles que você levanta. Este tempo também é uma oportunidade para buscar a Deus por clareza em seu chamado. Se você tem lutado com a direção, inseguro sobre para onde Deus está lhe conduzindo, essas primeiras horas da manhã podem ser quando Deus revela seus planos. Jeremias 33, versículo 3, diz: "Clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece." Quando o mundo está dormindo e sua mente está tranquila, Deus pode falar claramente sobre seu futuro. Ele pode lhe dar visões, sonhos e revelações sobre o que Ele tem reservado para você. Preparado? Comente: "Deus fala" se quer mudar sua vida. Dê like, se inscreva e assista até o fim. Uma surpresa divina te aguarda. Esteja aberto ao que Ele possa revelar e não tenha medo de pedir orientação. Quando você acorda durante essas horas, não se trata apenas do que você faz naquele momento, mas também de como você se prepara para o dia à frente. Este é um momento para definir o tom para todo o seu dia. Antes que o mundo exija sua atenção, você tem a oportunidade de alinhar-se com a vontade de Deus. Provérbios 16, versículo 3, diz: "Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos." Ao dedicar seu dia a Deus nessas primeiras horas, você está convidando-o a guiar seus passos. Você está pedindo a Ele que o conduza no caminho da justiça, que abra portas que precisam ser abertas e feche portas que precisam ser fechadas. Além de orar pelo seu dia, peça a Deus que o encha com seu espírito. Efésios 5, versículo 18, nos diz: "Encham-se do Espírito." Isso não é um evento único, mas algo que devemos buscar continuamente. Quando você acorda entre 3 horas da manhã e 5 horas da manhã, peça ao Espírito Santo que o capacite para as tarefas que estão por vir. Seja no trabalho, nas responsabilidades familiares ou no ministério, você precisa de sua força e sabedoria para navegar pelos desafios do dia. Convide o Espírito Santo para guiar suas palavras, suas ações e suas decisões, para que tudo o que você faça reflita a glória de Deus. Outra coisa que você deve fazer, ao acordar durante essas horas, é passar tempo em gratidão. Filipenses 4, versículo 6, nos encoraja: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus." Enquanto ora, não se esqueça de agradecer a Deus pelo que Ele já fez em sua vida. A gratidão muda seu foco do que você não tem para o que você tem. Ela alinha seu coração com a bondade de Deus e o lembra de que Ele é fiel. Quando você acorda durante essas horas, faça um esforço consciente para agradecer a Deus por sua provisão, sua proteção e suas promessas. A gratidão o manterá ancorado e o lembrará de que, mesmo nos desafios, Deus está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Vamos lá? Deixe um 3 nos comentários se você já acordou de madrugada. Curta, se inscreva e não pule o final. Tem uma revelação incrível. Por fim, enquanto você passa tempo com Deus, durante essas horas iniciais, não se esqueça de ser expectante. A Bíblia nos diz em Hebreus 11, versículo 6, "Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam." Quando você acorda entre 3 horas da manhã e 5 horas da manhã e se coloca diante de Deus, faça isso com a expectativa de que Ele falará, se moverá e revelará sua vontade para você. Espere que Ele lhe dê sabedoria. Espere que Ele responda às suas orações e espere que Ele lhe mostre coisas novas. A expectativa é uma parte essencial da fé e Deus
honra aqueles que se aproximam dele com um coração cheio de confiança. Acordar entre 3 e 5 horas da manhã não é apenas um evento aleatório. É um chamado divino que ressoa profundamente com a espiritualidade vibrante da cultura brasileira. Como brasileiros, somos um povo movido pela fé, pela paixão e pela conexão com algo maior, seja nas festas de São João, nas orações fervorosas nas igrejas ou nos momentos de silêncio em que buscamos a Deus. Este vídeo, inspirado nas palavras do Papa Leão XIV, nos convida a enxergar essas horas sagradas como um presente, um momento em que o céu se aproxima da terra e Deus sussurra em nossos corações. Minha jornada pessoal, ao refletir sobre essas horas matinais, me levou a uma transformação profunda, e as lições que tirei disso podem iluminar o caminho de qualquer um que busca viver com propósito e fé. A primeira lição que aprendi é a importância de ouvir. No Brasil, onde a vida pulsa com música, conversas animadas e a energia das ruas, o silêncio da madrugada é um contraste poderoso. Quando acordo às 3 da manhã, sinto que Deus está me chamando para um encontro íntimo, como se Ele quisesse conversar comigo sem as distrações do dia. A Bíblia, em Salmos 46, versículo 10, nos diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aplicar isso na vida significa reservar momentos para silenciar o coração e ouvir a voz de Deus, seja através da oração, da meditação ou da simples contemplação. Para nós, brasileiros, que amamos expressar nossa fé em voz alta, aprender a ouvir no silêncio é um ato revolucionário que nos conecta mais profundamente com o divino. A segunda lição é sobre a oração intencional. No vídeo, somos encorajados a orar com expectativa, como se estivéssemos em uma reunião especial com Deus. No Brasil, a oração é parte de nossa alma, seja nas novenas, nos terços ou nas preces espontâneas antes de uma refeição em família. Quando acordo entre 3 e 5 da manhã, agora vejo isso como uma oportunidade de orar com propósito, pedindo orientação e agradecendo pela vida. Filipenses 4, versículo 6, nos lembra: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aplico isso orando por minha família, meus amigos e até por desconhecidos, como fazemos nas missas comunitárias, onde intercedemos uns pelos outros. Essa prática fortalece minha fé e me lembra que sou parte de uma comunidade maior, unida pelo amor e pela oração. A terceira lição é a adoração como um estilo de vida. No Brasil, adoramos com o corpo e a alma, dançamos ao som do samba, cantamos hinos com fervor e levantamos as mãos em louvor. O vídeo destaca que essas horas são perfeitas para adorar, mesmo sem música ou instrumentos. Romanos 12, versículo 1, nos exorta a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para mim, isso significa começar o dia com gratidão, reconhecendo a grandeza de Deus mesmo nas pequenas coisas, como o café da manhã com pão de queijo ou o sorriso de um vizinho. Aplico isso vivendo cada dia com um coração adorador, agradecendo a Deus pelas bênçãos e enfrentando desafios com a confiança de que Ele está comigo. Outra lição poderosa é a leitura da palavra. Como brasileiros, valorizamos histórias, sejam as lendas do folclore ou as parábolas da Bíblia. Hebreus 4, versículo 12, nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando acordo de madrugada, abro a Bíblia e deixo que suas verdades penetrem meu coração. Isso me dá força para enfrentar os desafios do dia, como lidar com o trânsito caótico de São Paulo ou as pressões do trabalho. Aplico isso escolhendo um versículo para meditar como um mantra que guia minhas ações, trazendo paz e clareza em meio à correria
da vida brasileira. Por fim, aprendi sobre a guerra espiritual. Efésios 6, versículo 12, nos alerta que nossa luta é contra os poderes das trevas. No Brasil, onde a espiritualidade é tão presente, sabemos que o inimigo tenta nos desviar do propósito de Deus. Acordar entre 3 e 5 da manhã é um chamado para interceder e resistir, como fazemos quando nos reunimos em círculos de oração ou nas festas de padroeiros. Aplico isso orando contra qualquer obstáculo que tente roubar minha paz, seja um problema financeiro ou uma preocupação familiar, confiando que Deus me dá autoridade para vencer. Essas lições transformaram minha vida. Agora, vejo cada despertar matinal como uma oportunidade de crescer na fé, de me conectar com Deus e de viver com propósito. Para os brasileiros que vivem com paixão e resiliência, essas horas são um convite para alinhar nossa vida com o plano de Deus, trazendo luz para nossas comunidades e famílias. Como Jacó, que lutou até receber sua bênção, Gênesis 32, versículos 24 a 30, devemos persistir em oração, adoração e leitura da palavra, sabendo que Deus recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Ei, você que sentiu o chamado de Deus assistindo a este vídeo, vamos espalhar essa mensagem. Deixe um like para mostrar que você está com a gente, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas descubram essas horas sagradas. E se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo. Nos comentários, escreva Amém ou compartilhe o que Deus falou com você hoje. Fique até o fim, porque tem uma surpresa especial esperando por você. Vamos juntos viver com fé e propósito.